Olá, eu sou a Naomi e este é o canal Arumin. Esta é a série Áudio Leitura Científica, série onde eu faço a leitura de artigos científicos. O que precisamos saber sobre Monkeypox em humanos? Fatos não fakes, de Renato França da Silva, Deise Conceição Santoro, Fernando Sanches, Mariana Machar Pinto Nogueira, Lucilene Araújo de Freitas, Daniela Alves Pereira Bittencourt, Adriana da Conceição Desterro e Antônio da Silva Ribeiro. Publicada na revista Global Academic Nursing Journal. A referência para este artigo, juntamente com o link para acesso a ele, você encontrará na descrição do vídeo. Resumo: objetivou-se propiciar reflexões científicas baseadas em conceitos e evidências apresentados por estudos publicados sobre o assunto no ano vigente. Trata-se de uma revisão integrativa, realizada ao longo do mês de julho de 2022. A busca nos levou a 15 artigos selecionados por atenderem aos preceitos da pergunta de pesquisa estabelecida como guia. A varíola dos macacos não é uma infecção sexualmente transmissível. Embora possa ser transmitida por contato próximo durante a relação sexual, quando uma erupção cutânea ativa se desenvolve, independente da opção sexual dos praticantes. Assim como na Covid-19, o uso de máscaras, o distanciamento e a higienização das mãos são formas de evitar o contágio pela varíola dos macacos. Estratégias multimodais, discursos, publicações baseadas em evidência, utilização de bundles e protocolos, bem como articulações entre academia, governos, serviços e sociedade civil, devem prestigiar a diversidade de composições para o fortalecimento de ações e práticas que preservem a autonomia do indivíduo e da sociedade como um todo. Descritores, educação em saúde, varíola dos macacos, zoonose, doença transmissível, enfermagem. Introdução. A sócio-história epidêmica, particularmente do contexto da infecção pelo HIV/AIDS, mas também de outras doenças associadas inicialmente a grupos específicos, por exemplo, homens que fazem sexo com homens, HSH, migrantes, pessoas em situação de rua e prisional, mostrou-nos que é importante separar as intervenções em saúde pública, sejam elas em nível da promoção de estilos de vida saudáveis ou de prevenção da doença das características particulares e ou comportar desse grupo, a fim de evitar a formulação de preconceito e a constituição do estigma. Ancorados nos fatos históricos cronológicos das epidemias, questionamos assim se o atual direcionamento da informação sobre o surto de Monkeypox para a população de HSH não poderá vir a contribuir para uma maior expressão de casos nessa população ou, por exemplo, para um protelar do diagnóstico e da procura por cuidados de saúde, diante do receio da hostilização pública e ou das violências institucionais. Neste cenário, levantam-se ainda alguns aspectos para uma reflexão, principalmente sobre a associação da orientação e práticas sexuais com o processo de transmissão do vírus Monkeypox. De fato, um pesquisador ou educador em saúde deve focar suas afirmações em opções de comunicação que se podem mostrar mais efetivas, como, por exemplo, ressaltar a prática de relações sexuais entre indivíduos infectados sem categorizar sexualidades ou práticas em específicos, assumindo uma posição globalizada das ações sanitárias e de controle epidemiológico. De outro modo, a retórica estigmatizante pode se sobrepor à resposta baseada em evidências, alimentando ciclos de medo que afastam grupos chaves e que possam estar em contextos sociais de vulnerabilidade, como nos serviços de saúde. Tal fato pode limitar os esforços para a identificação dos casos e incentiva a adoção de medidas punitivas ineficazes que podem estar atravessadas por formulações estereotipadas e conspiradoras, as quais fortalecem a desinformação em saúde. Desta forma, o objetivo deste artigo é propiciar reflexões científicas baseadas em conceitos e evidências apresentadas por estudos publicados sobre o assunto no ano vigente. Metodologia. Trata-se de uma revisão integrativa que se fundamenta na síntese ampla de pesquisas referentes ao fenômeno de interesse.
A pesquisa foi elaborada em 5 etapas: elaboração do problema, pesquisa de literatura, avaliação dos dados, análise dos dados e apresentação da revisão. De acordo com a proposta e os conceitos de Whitmore e Neff, na primeira etapa foi formulada a questão norteadora da pesquisa. Qual a abordagem da literatura sobre a varíola dos macacos como atual epidemia para humanos? Para tal, foi utilizado o modelo de pergunta de pesquisa PICO. P, população, humanos, I, interesse, contaminação de humanos pelo vírus monkeypox, e CO, o contexto da transmissão à prevenção. A busca por estudos ocorreu ao longo do mês de julho de 2022 na Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Medline, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, LILACS, Índice Bibliográfico Espanhol de Ciências da Saúde e Base de Dados de Enfermagem, BDENF. Os descritores em Ciências da Saúde, DSS, varíola dos macacos e humanos e seus correspondentes pelo Medical Subject Heading, MESH, Monkeypox and Humans, foram utilizados nas buscas por artigos de pesquisa originais publicados em 2022 na língua portuguesa, inglesa ou espanhola, cujos textos completos e gratuitos estivessem disponíveis eletronicamente. Para a inclusão dos estudos, estes deveriam tratar sobre a varíola dos macacos em seres humanos e serem pesquisas originais primárias. Os dados coletados foram organizados e interpretados com a elaboração de considerações críticas sobre o tema em estudo. As informações obtidas foram apresentadas objetivamente, apontando resultados, implicações e limitações do estudo. Resultados e discussão. A busca pelos estudos nos levou a 163 artigos, dos quais 15 expostos no quadro 1 foram selecionados por atenderem aos preceitos da pergunta de pesquisa estabelecida como guia. Quadro 1. Os estudos selecionados. Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2022. Nota da leitora. O quadro foi montado em 2 colunas. Coluna 1, mostrando o nome do estudo selecionado, e coluna 2, o objetivo do estudo. Estudo selecionado. Monkeypox Goes Global. Why Scientists Are on Alert. Objetivo do estudo: alertar a comunidade científica quanto ao surgimento do vírus em populações separadas ao redor do mundo, em locais onde ele normalmente não aparecia. Estudo selecionado. Exportation of Monkeypox Virus from the African Continent. Objetivo do estudo: relatar o primeiro evento de transmissão nosocomial ocorrido no Reino Unido, confirmado de humano para humano, fora da África. Estudo selecionado. Evidence of surface contamination in hospital rooms occupied by patients infected with monkeypox. Germany, June 2022. Objetivo do estudo: destacar a importância da adesão rigorosa às medidas de proteção recomendadas. Estudo selecionado. Ongoing Monkeypox Virus Outbreak, Portugal, 29 April to 23 May 2022. Objetivo do estudo: evidenciar formas variadas de transmissão identificadas, sugerindo a possível propagação não detectada anteriormente de varíola de macaco. Estudo selecionado. Guidelines for Pregnant Individuals with Monkeypox Virus Exposure. Objetivo do estudo: relatar surto global emergente de infecção pelo vírus macaco-aranha com transmissão comunitária documentada entre pessoas em contato com casos sintomáticos em países não endêmicos. Estudo selecionado. The Monkeypox Virus. Objetivo do estudo: relatar como a transmissão animal-humano pode incitar surtos e a transmissão de pessoa para pessoa pode ocorrer por meio de objetos contaminados. Estudo selecionado. Monkeypox Virus Infection. What dermatologist needs to know. Objetivo do estudo: apresentar os principais sintomas da varíola do macaco em humanos. Estudo selecionado. Letter to the editor. Multiple introductions of MPX in Italy from different geographic areas. Objetivo do estudo: relatar os casos de monkeypox ocorridos na Itália.
Estudo selecionado. Monkeypox could establish new reservoirs in animals. O objetivo do estudo é apresentar como a monkeypox poderia estabelecer novos reservatórios em animais. Estudo selecionado. Why monkeypox is mostly hidden in men who have sex with men. O objetivo do estudo é discutir aspectos do porquê a monkeypox está sendo relacionada aos homens que fazem sexo com homens. Estudo selecionado. Global Outbreak puts spotlight on neglected virus. O objetivo do estudo é alertar quanto ao surto global e colocar holofote sobre vírus negligenciados. Estudo selecionado. The Changing Epidemiology of Human Monkeypox, a Potential Threat, a Systematic Review. O objetivo do estudo é apresentar uma revisão sistemática sobre a epidemiologia da monkeypox. Estudo selecionado. Shotgun Metagenomic Sequencing of the First Case of Monkeypox Virus in Brazil, 2022. O objetivo do estudo é apresentar os casos endêmicos de monkeypox na África. Estudo selecionado. Transmission of monkeypox virus through sexual contact, a novel route of infection. O objetivo do estudo é discutir sobre a transmissão da monkeypox por contato sexual entre humanos. Estudo selecionado. Directrices de laboratorio para la detección del diagnóstico de la infección por el virus de la viruela del mono. O objetivo do estudo é apresentar diretrizes sobre identificação e diagnóstico da monkeypox. Fim da leitura do quadro 1. A partir da análise e síntese dos estudos selecionados, os resultados foram apresentados em 4 categorias: conceituação sobre monkeypox, transmissão da doença para humanos, sintomatologia, tratamento e prevenção. Conceituação sobre monkeypox. Monkeypox recebeu o nome pelo fato de que o vírus foi descoberto pela primeira vez em macacos em um laboratório dinamarquês em 1958. O primeiro caso humano foi identificado em uma criança na República Democrática do Congo em 1970. O vírus monkeypox tem 2 clados, cepas, África Ocidental e Bacia do Congo, África Central. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, a infecção humana do clado da África Ocidental parece resultar em doença menos grave em comparação com o clado da Bacia do Congo, com uma taxa de mortalidade de 3,6%, em comparação com 10,6% para o clado da Bacia do Congo. Os países onde a varíola é endêmica são Benin, Camarões, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Gabão, Gana, encontrado apenas em animais, Costa do Marfim, Libéria, Nigéria, República do Congo, Serra Leoa e Sudão do Sul. Portanto, a varíola dos macacos não é uma infecção sexualmente transmissível, IST, embora possa ser transmitida por contato próximo durante a relação sexual, quando uma erupção cutânea ativa se desenvolve independente da opção sexual dos praticantes. No entanto, o número desproporcional de casos entre a população homossexual quando comparados com o número de casos entre outros homens, em maior caso populacional, levou a OMS a emitir recomendações específicas para essa população. Tais recomendações, no entanto, não abordam especificamente a dimensão sexual deste grupo. De forma semelhante, ocorreu com os primeiros casos de HIV/AIDS no mundo, cuja abordagem primária levou a um processo de estigmatização grave, percebidos ainda hoje, mesmo após 40 anos de seu início. No transcorrer deste tempo, surgiram mais questões sobre o equilíbrio entre intervenções precisas de saúde pública, direcionadas a quem precisa, e ações de exclusão. Nessa linha de raciocínio, a apreensão de conceitos fora de um contexto científico podem desviar os esforços para o foco crescente da varíola dos macacos no envolvimento da comunidade em todo o país e no mundo. É preciso um amplo processo de implantação e implementação de práticas educativas, com escopo pontual e permanente, cujo intuito e benefício maior seja o fortalecimento do diálogo e estratégias de comunicação inclusivas e protetivas. A preservação do indivíduo e do coletivo devem coexistir de forma harmônica, não violando a experiência humana e seu corpo.
Ressaltamos aqui particularmente aqueles que contradizem o cissexismo e a heterossexualidade, os quais, sem o espaço da troca de ideias, perpetuam a desinformação através de estratégias coercitivas, duais, arbitrárias, opressivas e sexistas. O que precisamos saber sobre a monkeypox é que se trata de uma zoonose viral, uma doença que vem se espalhando entre humanos através de um vírus que se espalha entre animais. Antes desse surto, ocorria principalmente na África Central e Ocidental, principalmente em áreas próximas às florestas, pois os hospedeiros eram roedores e macacos. Casos de varíola dos macacos não vão parar de aparecer em países onde a doença não é endêmica, a maioria deles na Europa. Diante disso, a OMS vem atualizando o número de casos, modos de transmissão e sintomas associados à doença do vírus comum da varíola, que foi erradicada no mundo em 1980. Transmissão da doença para humanos. Monkeypox é transmitida por um vírus pertencente à família Poxviridae dos ortopoxviruses, considerada uma zoonose viral com sintomas semelhantes aos de pacientes com varíola, mas com sintomas clínicos menos graves. O período de incubação da varíola dos macacos geralmente é de 6 a 13 dias, mas pode ser de 5 a 21 dias de acordo com a OMS. As complicações são mais comuns em pacientes imunossuprimidos. Quadros graves estão relacionados ao surgimento de pneumonia, sepse, encefalite e infecção ocular, que pode até levar à cegueira. Enquanto na Covid-19 a transmissão ocorre pelo ar através de pequenas gotículas suspensas, aerossóis, no caso da varíola dos macacos, o que sabemos até o momento é que o vírus causador da doença se espalha pelo contato próximo com uma pessoa infectada, transmitindo o vírus pelas lesões características na pele ou por gotículas expelidas pelo sistema respiratório, como ocorre nos espirros e tosse. A transmissibilidade ocorre, portanto, pelo contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. E, segundo os órgãos de saúde, a transmissão entre humanos está ocorrendo entre pessoas em contato físico próximo, com casos sintomáticos. Várias espécies animais foram identificadas como suscetíveis ao vírus da varíola dos macacos, mas permanece incerta a história natural do vírus, sobretudo os possíveis reservatórios e como a sua circulação é mantida na natureza. A ingestão de carne e outros produtos de origem animal, mal cozidas de animais infectados, é um possível fator de risco, indica a OMS. Assim como na Covid-19, o uso de máscaras, o distanciamento social, ambientes arejados com ventilação natural e a higienização das mãos são formas de evitar o contágio pela varíola dos macacos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, reforçou a adoção dessas medidas, frisando que elas também servem para proteger contra ambas as doenças, Covid-19 e Monkeypox. Considerando que os dados iniciais mostraram que o maior número de casos notificados estava concentrado no grupo de pessoas com prática sexual mais ativa, a OMS aconselhou que este público deve considerar a redução, neste momento, do número de parceiros sexuais para diminuir o risco de exposição. Apesar de as agências de saúde estarem compartilhando que um grupo da sociedade é o mais acometido neste momento, é muito importante que todos nós entendamos que qualquer um de nós está em risco. Sintomatologia. Os sintomas mais claros associados à varíola dos macacos são febre, dor de cabeça e dores no corpo, dor nas costas, calafrios, cansaço, feridas na pele, erupções cutâneas e gânglios inchados que comumente precedem a erupção. As erupções na pele passam por diferentes fases. Elas começam vermelhas e sem volume, depois ganham volume e bolhas, antes de formar as cascas. Essas feridas são diferentes das vistas na catapora, sarna, sífilis, herpes e outras doenças. A OMS descreve quadros diferentes de sintomas para casos suspeitos, prováveis e confirmados. Passa a ser considerado um caso suspeito qualquer pessoa de qualquer idade que apresente pústulas, bolhas na pele de forma aguda e inexplicável e esteja em um país onde a varíola dos macacos não é endêmica. Se este quadro for acompanhado por dor de cabeça, início de febre acima de 38,5 graus Celsius, linfonodos inchados, dores musculares e no corpo,
dor nas costas e fraqueza profunda, é necessário fazer exame para a doença. Casos considerados prováveis têm sintomas semelhantes aos dos casos suspeitos: contato físico, pele a pele, com lesões na pele, contato sexual ou com materiais contaminados vindos antes do início dos sintomas. Soma-se a isso o histórico de viagens para um país endêmico ou ter tido contato próximo com possíveis infectados no mesmo período ou ter resultado positivo para um teste sorológico de ortopoxvírus, na ausência de vacinação contra a varíola ou outra exposição conhecida a ortopoxvírus. Casos confirmados ocorrem quando há constatação laboratorial dos macacos por reação em cadeia à polimase (PR) em tempo real e ou sequenciamento. Tratamento e prevenção. O diagnóstico geralmente é confirmado pelo exame PCR, reação em cadeia da polimerase. Atualmente, não existem tratamentos específicos comprovados para a varíola, mas os sintomas clínicos podem ser controlados e existem medidas de prevenção. Medicamentos antivirais estão sendo usados para tratar a infecção por varíola, mas as indicações ainda estão sendo estudadas. Além disso, sugere-se que a vacina contra a varíola pode reduzir a manifestação da doença em até 5 vezes, de acordo com um estudo no Congo, África. A doença geralmente se resolve sozinha, é autolimitada, e os sintomas costumam durar de 2 a 4 semanas. Não há tratamento específicos para infecções por vírus da varíola dos macacos, segundo o Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos. No entanto, o vírus da varíola dos macacos e o da varíola são geneticamente semelhantes, o que significa que medicamentos e vacinas para se proteger da varíola também podem ser usados para prevenir e tratar a varíola dos macacos. A OMS orienta que, em países onde há transmissão comunitária da monkeypox, caso do Brasil, as ações para interromper a transmissão devem incluir a vacinação direcionada de pessoas com alto risco de exposição à doença. Esses grupos incluem homens homossexuais, bissexuais e outros homens que fazem sexo com homens (HSH), profissionais de saúde lidando com casos suspeitos ou confirmados, alguns profissionais de laboratório e pessoas que fazem sexo com múltiplos parceiros. Ainda não há vacina disponível no Brasil. O Ministério da Saúde informou que articula com a OMS tratativas para a aquisição da vacina monkeypox. A OMS diz que os riscos e benefícios da vacinação direcionada também devem ser avaliados para grupos vulneráveis, como pessoas imunossuprimidas, crianças e mulheres grávidas. Considerações finais: estratégias multimodais, discurso, publicações baseadas em evidência, utilização de bundles e protocolos, bem como articulações entre academia, governos, serviços e sociedade civil, devem prestigiar a diversidade de composições para o fortalecimento de ações e práticas que preservem a autonomia do indivíduo e da sociedade como um todo. Estas prerrogativas, aliadas às práticas de promoção e prevenção à saúde, precisam coexistir de forma transparente. Somente com planejamento, ciência e participação da sociedade podemos minimizar os efeitos deletérios já vivenciados em epidemias e pandemias pregressas e corrente, como por exemplo no caso da infecção pelo AIDS, HIV e Covid-19. É preciso investir em pesquisas, tempo de ação e prontas respostas à altura e velocidade que toda catástrofe demanda. Assim, utilizar experiências exitosas, como ainda vivenciamos na pandemia de Covid-19, podem ser um caminho para a mitigação de novos casos de monkeypox no Brasil. A vacinação contra a varíola dos macacos deve ser implementada o quanto antes, de forma difusa para reduzir as oportunidades de mutação viral e a disseminação da varíola entre humanos em escala elevada. As medidas locais de contenção para evitar a transmissão mundial deve ser uma ação governamental séria em todo o território nacional. As informações de qualidade devem ser amplamente divulgadas para melhorar o reconhecimento da doença, credibilidade às recomendações científicas e ruptura de afirmações de cunho puramente anticonstitucionais aos direitos humanos. Precisamos de amplo apoio aos centros de pesquisa para que tenham fácil acesso a ferramentas de diagnóstico para avaliar a situação em curso, recolher dados e produzirem os meios de proteção vacinal. Fim da leitura. Acesse o artigo no link da descrição do vídeo.